Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. Nós estaremos lendo dois textos nessa introdução dessa mensagem de hoje. O primeiro está em Eclesiastes, capítulo 3, o versículo de número 6. Eclesiastes, capítulo 3, versículo de número 6. Quem encontrou, vamos declarar o nosso amor na palavra do Senhor. Poucos acharam. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 6. Vamos lá mais uma vez, todos juntos? Senhor, eu amo a tua palavra. Diz assim a palavra do Senhor: há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora. O outro texto está no Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo de número 2, versículo de número 15. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 15. Glória a Deus. Senhor, eu amo a tua palavra. João, capítulo 2, versículo 15, diz assim: tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas. Amém? Podeis assentar. Gostaria que, se você pudesse, marcasse esse capítulo 2, porque nós vamos voltar nele, durante essa ministração. O tema hoje da nossa palavra é: renove o seu ambiente. Amém? Diga para o seu irmão assim: renove o seu ambiente. Amém? Esse é o tema da ministração: renove seu ambiente. Damos boas-vindas para você também que está aí conosco no nosso canal do YouTube, e que você possa renovar o seu ambiente. Quando nós falamos de ambiente, o que é ambiente? Ambiente é tudo aquilo que nos envolve, ou aquilo que está à volta de alguma coisa, ou em volta de alguma pessoa. Isto é um ambiente. É muito curioso a gente observar que na palavra do Senhor existem várias passagens, vários versículos que nos falam sobre a respeito de renovar o ambiente, de mudar, de transformar, né? E essas passagens bíblicas, elas sempre vão ter uma conotação de mudança, de trazer algo novo, de tirar o velho e trazer algo novo, de purificar, de substituir o velho. Então são vários textos, várias referências que nós encontramos ao longo de toda a Bíblia. E quando nós pensamos em renovar os nossos ambientes, a gente precisa entender que é todos os nossos ambientes, né? Devemos colocar um radar em todos eles. Então hoje nós vamos chamar esses ambientes de ambiente pessoal, o ambiente local, que seria a sua vida profissional, a sua vida familiar, e o ambiente espiritual. 3 ambientes, que nós vamos destacar nessa noite: o pessoal, o local e o espiritual. O ambiente pessoal é o nosso cuidado, é o cuidado básico que a gente precisa ter, com higiene, com roupas, os cuidados, com a estética, com a pele, com as unhas, com o cabelo, é fazer uma boa escovação dos dentes, é cuidar dos olhos, e dentre tantos outros que faz parte do nosso pessoal. É o cuidado nosso, é o ambiente nosso pessoal, é estar bem limpo, bem asseado, é cuidar da nossa vida pessoal, O ambiente local é a família, é cuidar da família, é cuidar dos nossos armários, é fazer a limpeza, é tirar aquilo que está lá que não é mais usado, é cuidar dos armários, tanto o armário da cozinha como o armário dos quartos, cuidar dos cômodos, cuidar da pintura da casa. Às vezes a pintura está lá velha, muitos anos lá, ou às vezes aquela parede já tem lá trocentos anos sem rebocar, precisando de um cuidado, É a aquisição de novos móveis. Às vezes aqueles móveis já estão quebrados, já está lá em cima de um pedaço de madeira. É reformar, é comprar,
é cuidar ali do local, né? Na vida profissional, começar a reciclar a vida profissional, né? Começar a cuidar da vida profissional, a buscar uma melhoria, buscar algo que vai trazer uma renovação do ambiente. Às vezes trocar o uniforme, né? Às vezes o uniforme está tão surrado, tão velhinho, que precisa de um uniforme novo. A botina precisa ser tratada, ser melhorada. Às vezes é a sala onde trabalha, é o armário, é a mesa onde trabalha, que aquilo está bagunçado, aqui já tem, né? E precisa ser ali trocado, mudado ali, melhor dizendo, aquele ambiente. E o ambiente espiritual é os lugares de adoração. Nós temos locais onde nós nos separamos para encontrar com o Senhor, onde nós temos momentos com Deus, seja na cozinha da casa, seja na área, no quarto, no quintal, né, no banheiro, enfim, na sala. São lugares aonde eu vou buscar a Deus, aonde eu vou adorar ao Senhor. A igreja é um lugar de adoração, as células são lugares de adoração. Quando nós falamos de ambientes, de mudanças, como essas que nós colocamos aqui, né? O pessoal, o local, o espiritual, duas verdades vêm sobre nós. A primeira é que nós, muitas das vezes, nos acostumamos com o ambiente. Muitas vezes nós nos acostumamos com aquele ambiente e nós não queremos mudar por nada. Às vezes a lixeira está lá, no lugar onde nós passamos, e todas as vezes que a gente passa, a gente esbarra lá na lixeira ou esbarra na ponta do sofá, mas a gente acostumou com aquele ambiente, né? Acostumou com aquele local. E uma outra verdade que tem é que mudança dá trabalho. Não é verdade? Mudança dá trabalho. Ah, nem me fala em mudança, pastor, porque parece que não tem fim o negócio, parece que não chega no fim. Às vezes a gente tem preguiça de mudar, de levantar, né? Ou às vezes vem mesmo a dificuldade financeira, ou por outro lado até a avareza em pagar mais, né? Porque nos acostumamos com aquilo ali. Agora, pense um pouco, né, que renovar os ambientes possibilita algumas bênçãos para nós. Renovar ambientes possibilita algumas coisas que nos trazem prazer, que nos ajuda, como por exemplo, né, renovar um ambiente nos possibilita um retorno aos nossos objetivos. Quando renovamos um ambiente, nós lembramos de por que ele existe. Nós lembramos da fruteira que tem que ficar ou no centro da mesa, né? Ou lembramos daquele quartinho, para que foi projetado aquele quarto, que na verdade era um quarto de estudo, mas depois se tornou um quarto para colocar a bagunça, para colocar as coisas que vão quebrando, mas foi projetado para ser um quarto de estudo, foi planejado para ser um quarto de hóspede, para receber as pessoas, né? Então, quando a gente vai se prontifica a fazer uma renovação, a gente volta, a gente retorna aos objetivos daquilo ali, né? E nós precisamos começar por nós mesmos, né? O nosso objetivo de vida é se parecer com Jesus Cristo. Não há nenhum outro objetivo, irmãos. Se você está pensando que o seu objetivo de vida é somente casar, é ter carro, é ter casa, é ter dinheiro, irmão, desculpe ser bem sincero com você, mas você está pensando muito pequeno e não é para isso que Deus te criou. Deus nos criou para que nós possamos ser a imagem e semelhança dele aqui na terra. Que nós possamos, né, reproduzir a imagem do Senhor. Cada vez mais a gente é bombardeado pela mídia, né? Cada vez mais a moda tenta nos afastar. Às vezes são pessoas que se colocam no nosso caminho, às vezes são estímulos que nós recebemos, e aí às vezes a gente vai perdendo esse objetivo de vida. A gente vai esquecendo desse objetivo, a gente vai, né, lidando com o dia a dia, com a lida do dia a dia, com as preocupações do dia a dia, e aí nós começamos a perder o foco e olharmos Jesus muito distante e pensarmos que vai ser muito difícil a gente se parecer com Jesus.
quando nós nos prontificamos a mudarmos, a renovar o nosso ambiente, nós temos a oportunidade de voltarmos aos objetivos para o qual aquele ambiente foi preparado. E o objetivo do Senhor para mim e para você é que nós sejamos a imagem do Senhor dos Exércitos. Quando nós renovamos, o nosso ambiente, isso também nos dá a possibilidade de uma limpeza de todo tipo de impureza, não é verdade? Quando você vai e resolve arrastar o móvel daquela sala, daquele ambiente, você encontra muita impureza, você encontra muita sujeira, às vezes tem ali coisas que caíram, que sumiram e estão lá acumulados ali, e às vezes são coisas que já estão lá há muitos anos ali, que estava perdido, e quando você resolve renovar um ambiente, você encontra aquilo que havia se perdido, aquilo que havia sumido, aquilo que não estava mais ao seu alcance, porque uma renovação do ambiente traz para a gente a possibilidade de uma faxina, a possibilidade de uma limpeza, a possibilidade de tirar as poeiras, as cinzas, os detritos, o que tiver ali. Então, é muito válido a renovação do ambiente, porque traz para nós essa possibilidade também de fazer uma faxina na nossa vida, de limparmos coisas. Quantas coisas nós acumulamos, irmãos, e que são sujeiras que nós carregamos na nossa alma. Quantas coisas estão acumuladas dentro de nós, quantas coisas estão ali nas nossas vidas, que precisam ser limpas, que precisam ser retiradas. Quando a gente remove um móvel de um lugar, que aquele móvel já está ali há 6 meses, há 1 ano, a gente tem muita surpresa, não é verdade? A gente tira muita sujeira, a gente tira muitas coisas, acha muitas coisas perdidas, e assim também é na nossa vida. Renovar o nosso ambiente espiritual nos faz enxergar que há coisas que não agradam a Deus e nós estamos carregando essas coisas, estamos nutrindo essas coisas. Outra possibilidade, quando nós renovamos o ambiente, que há um tempo de novas revelações. Há um tempo de novas conquistas, de mudanças, de novas revelações. Há uma frase de um reverendo que diz o seguinte: o fracasso pode ser dividido entre os que pensaram e nunca fizeram, e os que fizeram e nunca pensaram. O fracasso, vou repetir, pode ser dividido entre os que pensaram e nunca fizeram. Tem gente que pensa demais, não é verdade? Mas faz de menos. Não faz nada. Fica só pensando. Já tem outros que fazem e nunca pensam. Você já percebeu que quando nós mudamos de casa, nós descobrimos onde estavam algumas coisas? Quando nós resolvemos mudar um ambiente, nós descobrimos aonde estão alguns objetos que a gente nem lembrava, achou que tinha perdido, mas estava guardado. Então, a mudança, a renovação, nos promove novas revelações. Deus trabalha em ambientes limpos e organizados. Se a minha vida, se a sua vida estiver limpa, estiver organizada, Deus vai trabalhar. O Espírito Santo vai fluir de uma forma sobrenatural. E muitas das vezes, irmãos, nós precisamos de mudança. Nós precisamos mudar e muitas vezes nós não queremos mudar. Porque nós nos acostumamos do jeito que nós estamos. Está bom demais, está cômodo demais. Nos acostumamos com a situação. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, nesse texto que nós lemos, no capítulo 2, nós vamos encontrar episódios em que Jesus faz uma renovação do ambiente. Em que Jesus renova o ambiente, em que Jesus muda o ambiente. Por exemplo, nós encontramos ainda no Evangelho de João, no capítulo 2, Jesus chegando, participando de uma festa de casamento junto com a sua família. E ali Jesus promove um milagre sobrenatural, a transformação da água em vinho, mudando o ambiente. Encontramos depois Jesus chegando em Jerusalém e Jesus fazendo uma purificação do templo. Fazendo a purificação daquele ambiente. Jesus ele sobe para a festa da Páscoa. A festa da Páscoa era uma celebração pública dos judeus. Uma multidão de peregrinos de todas as partes de Israel ia para Jerusalém na festa da Páscoa.
Até porque quando o Senhor, lá através de Moisés, o Senhor institui as festas bíblicas, o Senhor então institui que a festa da Páscoa era uma festa obrigatória. Era uma festa obrigatória que eles deveriam ir, eles deveriam estar presentes nessa festa. Então, as pessoas se preparavam, as famílias se preparavam ao longo do ano para poder ir para Jerusalém para participar dessa festa, né? No entanto, quando Jesus chega ali no pátio, no átrio chamado átrio exterior do templo, Jesus observa que haviam vários comerciantes de animais. Eles estavam ali vendendo os animais para serem sacrificados. Estavam vendendo bois, ovelhas, né, os pombos. Havia muitos cambistas que estavam ali. Eram pessoas que, mediante uma taxa, eles trocavam a moeda romana pela moeda tíria, que era uma moeda que era usada para pagar, né, o templo, para dar a oferta para o templo. Todo judeu homem acima dos 20 anos, ele tinha que pagar, era chamado de um imposto do templo, era uma oferta do templo, e ele tinha que dar essa oferta, era uma lei. Em certa ocasião, Jesus estava com Pedro, e aí os romanos chegaram e perguntaram assim, o seu mestre não vai pagar o imposto do templo? E aí o que Jesus disse para Pedro, Pedro, vai lá no mar lá, pega um peixe e tira a moeda de dentro da boca dele, paga e dá a oferta para mim e para você, né? E ali estava o ambiente todo mudado, todo transformado, né? Na cultura hebraica era legal as pessoas estarem ali para vender os animais. Por quê? Fulano, Beltrano, Ciclano vinha de longe. Caminhava 50 quilômetros, 100 quilômetros, né? E era muito dispendioso ter que sair da sua casa, viajar vários dias, várias semanas, e ainda levar um animal para poder ser sacrificado. Então era válido, era aceitável, né? aquele pessoal vender. Só que quando Jesus chega, Jesus encontra um ambiente onde as pessoas estavam movidas por uma ambição financeira, aonde eles estavam faturando, ganhando além do normal. Por quê? Porque era uma festa de grande ajuntamento. De grande ajuntamento. Nós vivemos num país, né, que muitas das vezes há um absurdo de cobrança quando há os ajuntamentos, não é isso? Às vezes você paga 5, 3 reais em uma garrafa de água. Mas quando é uma festa maior, que tem mais gente, aquela garrafa de água sobe para 10 reais, para 15 reais. É um superfaturamento. Então, quando Jesus chegou ali, né, Jesus condenou essa atitude. O ambiente estava complicado, né? E a atmosfera espiritual não existia naquele ambiente. E ali estava apenas uma atmosfera comercial. Eles estavam abusando do povo na questão financeira, abusando do lucro, né? Então Jesus percebeu que o coração deles não estava naquilo que deveria estar. E aí Jesus, então, no seu coração, Jesus condena aquela atitude. E aí a atitude de Jesus é expulsar aquele povo, para que o ambiente fosse renovado, para que o ambiente fosse limpo, para que o ambiente fosse preparado, né? Jesus, ele não causou tumulto, Jesus não saiu gritando, não saiu berrando, simplesmente ele agiu energicamente com autoridade, até porque se ele tivesse gritado, se ele tivesse causado um tumulto, se ele tivesse feito escândalo, né, os soldados do templo logo viriam, né? Jesus, ele fez ali naquele momento um ato profético, simbólico, de limpeza, de renovação, porque eles estavam no pátio chamado Pátio dos Gentios. Era o único lugar no templo aonde todas as pessoas de todas as nações podiam entrar. Era o chamado Pátio dos Gentios, que era a área externa. Quando passava desse pátio, era só os judeus que podiam entrar. Então Jesus, ele vai mudar aquele ambiente, porque aquele ambiente deveria ser um ambiente para trazer a glória, a bênção de Deus para todas as nações da terra. Então, meu querido, quando nós falamos de renovar um ambiente, nós vamos então ver, baseado nesse texto aqui de João capítulo 2, e aí eu
te peço que abra a sua Bíblia nesse texto, né, se ainda não estiver aberta, porque nós vamos ver algumas etapas da renovação. Como é que eu faço para renovar o ambiente, pastor? Como é que eu faço para mudar a minha realidade, para renovar, para ter uma mudança? E aí nós vamos encontrar aqui algumas orientações importantíssimas para nós. João capítulo 2, versículo de número 13. Senhor, eu amo a tua palavra. João 12, 13 diz assim: estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. Como eu trago uma renovação para a minha vida? A primeira etapa, comece a renovar em meio à oração. Diz o texto que Jesus subiu a Jerusalém. Em Jerusalém estava o templo. O templo de Jerusalém era o lugar que o povo se reunia para relacionar com Deus. Hoje eu e você temos o privilégio de relacionarmos com Deus em qualquer lugar. Mas naquela época era somente no templo, onde o povo adorava, aonde o povo se relacionava com Deus. Então o templo sagrado era o centro da vida de uma nação, era ali. Tudo acontecia ali. Então o ato de Jesus ter ido até ali, né, e feito uma renovação do ambiente, vai nos remeter que nós precisamos crer no relacionamento com Deus. Crer que no relacionamento com Deus, que toda mudança começa no nosso relacionamento com Deus. Eu quero que todas as outras áreas da minha vida vá bem, pastor. Eu quero que minha família seja bacana, eu quero ter saúde, eu quero ter um equilíbrio financeiro, eu quero ter uma profissão bacana, construir algo, mas primeiro começa no nosso relacionamento com Deus. Tudo começa na vida espiritual, no relacionamento com o Senhor. Então era naquele lugar aonde Deus se manifestava, aonde o povo recebia as orientações. Então, para nós começarmos uma renovação, comece em meio à oração. Comece orando, buscando, estipulando um tempo de oração. Irmãos, nós precisamos ser pessoas de oração. Peça ao Senhor para lhe mostrar o que precisa ser renovado. Mas isso é através da oração, é estipular um tempo de oração com Deus. É criar o hábito de orar ao Senhor. Não é orar só quando levanta, ou orar quando vai alimentar e faz aquela oração relâmpago, agradecer a Deus, mas é ter um tempo de oração. Comece a renovação na sua vida pela oração. Jesus subiu ao templo, porque no templo era onde se relacionava com Deus, era onde se buscava a Deus. Então nós precisamos buscar o Senhor e nos relacionar com o Senhor. Buscar o Senhor. E relacionamento com Deus não é só na igreja. A igreja é muito pouco, a igreja é pouquíssimo tempo que nós passamos aqui, né? Então comece a renovação da sua vida em meio à oração, buscando, colocando diante do Senhor, pedindo: Deus, me mostre o que eu preciso mudar na minha vida, me mostre o que eu preciso renovar, né? O que eu preciso fazer, qual é a faxina que eu preciso fazer. Muitos de nós, irmãos, principalmente as mulheres aqui, sabem que de tempos em tempos precisa fazer uma faxina, precisa jogar algumas coisas fora, né? E precisa tirar algumas coisas para vir outras novas, tem que tirar as velhas. Tem gente que não recebe coisa nova porque só está com coisa velha, né? E aquela coisa velha já foi remendada, já foi costurada, já foi parafusada, já foi amarrada, já foi colada, mas é velha, pastor. É velha, e está lá, e não recebe a nova porque não tira a velha. Então a gente sabe que é preciso fazer isso. Assim também é com guarda-roupa, é com roupa. Às vezes aquela roupa já está, né, como a gente usa lá no norte de Minas, né, está tão tilangada, né, toda esticada, toda moída. Você olha a camisa assim, você vê do outro lado que a malha já está tão surradinha, mas é a queridinha, é a que eu amo, foi fulano que me deu, já está velhinha, né? Então a gente sabe o momento que a gente precisa de desocupar, de tirar o velho. Assim também seja na sua vida espiritual, emocional. Ore a Deus: Senhor, onde eu preciso mudar? Aonde eu preciso renovar? Para que o ambiente meu seja preparado para que o Senhor possa agir de uma forma sobrenatural. A segunda etapa no processo de renovação está no versículo de número 16, João 2,16. Senhor, eu amo a tua palavra. E disse aos que vendiam as pombas: tirem essas coisas daqui,
Não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. A segunda, o processo, a etapa é: ouça a direção do Espírito Santo de Deus. Ouça a direção de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele recebeu as diretrizes do que ele devia fazer. Ele instituiu uma reforma muito grande ali. Foi a primeira purificação do templo que Jesus fez ali. Então, ele lança fora as coisas que não pertencem a um lugar. Quando Jesus chegou e viu aquilo ali, Jesus: não pode ter isso aqui. E Jesus retira aquilo ali do ambiente. Ou seja, ele tira aquilo que era falso, e ele muda aquilo ali. Irmãos, na nossa vida prática, a gente precisa também ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. A gente precisa pedir: Senhor, me mostra aonde eu estou errando, o que eu preciso tirar. Porque às vezes vão acumulando coisas, às vezes são doutrinas, às vezes são comportamentos, são práticas que a gente vai fazendo e achando que está normal. Tá bacana, e comportamentos, atitudes, E aí a gente precisa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, receber a direção do Senhor. Jesus, ele recebeu a direção do Espírito Santo, ele: tirai daqui, porque aqui não é um local, aqui não é um ambiente. Existem muitas coisas que às vezes a gente deixa entrar num ambiente onde não era para entrar. Coisas que não são permitidas entrar. E quando a gente começa a avaliar, a gente começa a buscar a Deus e pedir: Senhor, me mostre. E às vezes, quantas coisas já entrou na sua casa? E a sua casa não é um ambiente para aquilo. A sua casa não é um ambiente, mas entrou. Por algum motivo entrou. Você descuidou, você não prestou atenção e aquilo está lá. E é preciso pedir ao Espírito Santo que te mostre, para que você tenha coragem e tire aquilo. Foi isso que Jesus, quando ele chegou naquele local, Jesus viu que aquele local era um local onde as nações, os povos deveriam buscar a ele e ao Pai. Não era um local para poder ter comerciante, para os comerciantes estar superfaturando. Talvez um animal que fosse vendido a 5, ele estava vendido a 50, ganhando muito dinheiro. O ambiente não estava ali. Naquele ambiente haviam coisas que não eram daquele ambiente. Muitas vezes, irmãos, nós vamos para ambientes que não é para nós estarmos. Ambientes que vão trazer problemas, coisas que nós trazemos para dentro de casa, que nós colocamos na nossa vida. Então, ouça a direção do Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo de Deus possa restaurar a simplicidade original da sua vida com Deus. Renovar um ambiente, irmãos, é pedir ao Espírito Santo de Deus: Senhor, me mostre, Senhor, me fale. Esses dias, em um dos dias lá no Conjuban, a gente, em uma ministração, lá, algumas coisas foram colocadas, um testemunho foi dado, e eu estava lá no nosso quarto, havia uns irmãos tinha uns irmãos de São Gotardo, tinha uns irmãos também de Carmo, e aí eu vi um falando com o outro assim: Deus, o Espírito Santo me lembrou de coisas que eu tenho guardado no meu guarda-roupa, de retratos, de imagens que tem lá, de retratos, ele falou retrato, fotografia, quadros que estão lá que já tem muitos anos e eu preciso desfazer daquilo. Então o Espírito Santo fala, o Espírito Santo nos revela. Peça ao Senhor que mostre o que está errado na sua vida, qual o objeto, o que está colocado ali que precisa ser removido, que não pertence àquele lugar, Ninguém aqui coloca um guarda-roupa numa cozinha, porque o guarda-roupa não pertence ao ambiente da cozinha, ou pertence? Não pertence. Ninguém aqui pega um fogão e coloca dentro de um banheiro, ou coloca? Tem gente cozinhando aí dentro do... Não, por quê? Porque o ambiente do banheiro, o fogão não pertence ao ambiente. Então tem coisas que não pertencem ao nosso ambiente. Tem coisas que estão no lugar errado. Tem situações que nós estamos fazendo que erradas e nós precisamos buscar a direção do Senhor para tirar essas coisas. Aleluias. Outra situação, direção que nós precisamos fazer na renovação do ambiente é ser firme nas nossas decisões. É tomar decisões firmes, João capítulo 2, versículo 15, eu já li esse texto,
esse versículo na introdução, mas eu vou ler novamente. João 2,15. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas. O texto diz que Jesus lançou fora do templo. Jesus, ele estava convicto da sua missão. Jesus, ele estava convicto do seu chamado. Jesus é o príncipe da paz, ele é o rei da justiça. No Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 17, há uma profecia. E nessa profecia diz o seguinte a respeito de Jesus: a sua pá ele tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo do seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. O que isso nos fala é que numa renovação de ambiente, nós precisamos ser firmes nas decisões. Nós precisamos ter a convicção e ir em frente. E não ficar com medo, mas o que vai acontecer? Mas se eu tomar essa decisão, vão vir contra mim, as pessoas vão falar mal de mim. É tomar decisões firmes e conscientes e não voltar atrás, e não retroceder e não voltar. É ter convicção de que Deus está falando com você, que precisa romper com aquilo, que precisa retirar aquilo, que precisa sair daquilo, que precisa remover aquilo. Então faça. Se você tem autoridade para fazer, faça, remova. Não tenha medo das consequências, não tenha medo se vão te cancelar, se vão falar mal de você, se vão te criticar. Então seja firme nas suas decisões. Jesus não pediu por favor. Jesus simplesmente pegou uma corda, fez um chicote e começou a tirar o povo. Vai embora, vamos. Casca fora, jogou o dinheiro no chão. Aqui não é um ambiente para isso. Nós precisamos aprender a tomar decisões firmes. A tomar decisões firmes em todas as áreas da nossa vida, desde que esteja na direção do Senhor, desde que o Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas vidas. Outra orientação que nós encontramos nesse texto para a renovação do ambiente é: multiplique a sua influência. Multiplique aquilo que Deus tem falado, a sua influência, aquilo que você tem aprendido. Vamos ainda no capítulo 2 de João, agora no versículo de número 23, diz assim, João 2, 23. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia. Muitos creram em Jesus. Possivelmente eles creram porque eles viram a postura que Jesus assumiu lá no templo. Eles viram a limpeza que Jesus fez lá. Eles foram impactados com a postura de Jesus. Eles viram, porque quando as pessoas veem que a gente tem mudança de vida, elas veem que o nosso ambiente está mudando, isso é visível para elas. Aí elas realmente acreditam que uma mudança está acontecendo. Quando elas veem uma pessoa está mudando de vida, a família está mudando, está sendo restaurada, aquilo se torna visível para ela, e ela realmente passa a valorizar isso, chama a atenção dela. Enquanto nós falamos, está só no discurso, mas quando a gente começa a viver uma mudança, uma renovação, chama a atenção das pessoas. As pessoas são chamadas a sua atenção. Talvez, não sei, mas pode ser que Nicodemos, como ele era um sacerdote e ele tinha que estar na festa da Páscoa, talvez ele viu a mudança que Jesus fez no ambiente, e isso atraiu ele para o Senhor. É tanto que no capítulo 3 ele vai encontrar com Jesus, e ele estava em Jerusalém, como Jesus estava também em Jerusalém, embora Jesus não morasse em Jerusalém. Então as mudanças proporcionam empatia e inspiração. Se você muda o seu ambiente, se você muda o seu comportamento, as pessoas veem. As pessoas passam a te admirar, as pessoas passam a te respeitar. Há uma empatia, porque elas estão vendo uma mudança, elas estão vendo uma transformação. E aí, por causa disso, você consegue alcançar outras pessoas. É multiplicar a influência. Jesus mudou o ambiente, mas tinha gente lá observando, tinha gente lá olhando.
E aí o versículo 23 vai dizer: muitos creram em Jesus. Ou seja, Jesus alcançou mais pessoas, porque ele teve uma postura firme. Então, multiplique aquilo que Deus tem feito na sua vida, mude o seu comportamento. Todo mundo lá no serviço faz isso aqui, pastor, faz diferente. Mude a sua postura e as pessoas vão ver, vão ver a mudança de ambiente, vão ver, vão ser inspiradas em você. Outra situação importante para nós promovermos uma renovação é viver uma nova dimensão espiritual. É viver uma nova vida, é viver uma nova experiência com Deus. Ainda no capítulo 2, o versículo de número 17, nos diz assim, João 2,17: os seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Quando nós nos identificamos com Jesus, nós recebemos mais poder do Senhor, mais poder do Espírito Santo de Deus. E é interessante que quando os discípulos viram aquilo, o Espírito Santo de Deus fez eles lembrarem de porções da palavra, de textos bíblicos que eles haviam aprendido, que eles ouviram, ou seja, o Espírito de Deus trouxe entendimento espiritual para eles, porque eles estavam agora, experimentando de um novo mover de Deus, experimentando de algo novo do Senhor dos Exércitos. Então, meu irmão, viva uma nova dimensão espiritual, viva uma nova experiência com o Senhor. Mas o irmão, passado é passado, já passou. Se foi bom ou ruim, já passou. Se você acertou ou errou, já passou. O ano passado já foi embora. E já tem alguns meses já, estamos aí entrando aí, alguns meses não, alguns dias ou vários dias, logo acaba o segundo mês, A partir de hoje estamos entrando na metade do mês. Então é hora de mudança, é hora de experimentar algo novo, de recebermos algo poderoso. E é interessante que nesse capítulo 2, Jesus traz também uma revelação poderosa para nós, que está registrada aí no versículo de número 21, que diz assim, João 2:21, ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Eu vou ler o versículo 19, que diz assim, Jesus lhe respondeu: destruam esse santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: esse santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Ou seja, Jesus estava se referindo ao santuário, não aquele templo, não aquele espaço físico. Ou seja, as palavras aqui elas são substituídas, E Jesus substitui o templo com o seu culto pela igreja, Pela ressurreição de Jesus, uma nova comunidade de santos terá acesso à presença do Senhor. Até então, as pessoas que não eram judeus, elas só tinham acesso à parte de fora do templo. Mas através da ressurreição de Jesus, elas passaram a ter acesso à presença do Senhor Jesus. E quando Jesus usa a expressão aqui, santuário, ele está se referindo a um lugar santo. Ele está se referindo à presença de Deus. Porque no templo tinha o ato exterior, tinha a parte de dentro, aonde tinha o santo lugar, e lá no final, lá no centrinho, tinha o santo dos santos, que era somente o sacerdote, o sumo sacerdote que entrava, ninguém tinha acesso. Mas quando Jesus morre e ressuscita, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então eu quero te chamar a atenção, porque em outros momentos, Jesus ele usou a palavra templo, se referindo às áreas que estavam em volta daquele edifício, como por exemplo no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo de número 14, tem o texto aí, Adriel, Lucas 2, 14, esse texto, Jesus usou a palavra templo,
Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. É Lucas 2,14. É isso mesmo? Está errado aqui, eu coloquei errado então. Existem outros textos que Jesus usou a palavra templo. E no grego, templo é ieiron, que significa o lugar que está ao redor do edifício. Mas nesses versículos que nós lemos aqui, Jesus não usou a palavra templo. Jesus usou a palavra santuário. Ou seja, Jesus não estava se referindo à área fora da construção. Jesus estava se referindo ao lugar santo. Jesus estava se referindo ao santuário, ao lugar dos santos. Então Jesus nos revela aqui que quando nós renovamos o ambiente, nós passamos a ter acesso à presença do Senhor. E hoje, irmãos, eu e você temos acesso à presença de Deus. Nós podemos entrar na presença do Senhor em qualquer momento do dia, em qualquer dia da semana, em qualquer hora, em qualquer lugar. Naquela época, era uma vez por ano que o sumo sacerdote entrava na presença de Deus. Uma vez no ano, que era o dia do perdão, o dia do Yom Kippur, aonde ele ia na presença de Deus, e mesmo assim ele corria o risco de lá dentro ele ser fuzilado, morrer, e ter que ser puxado para fora, se ele não tivesse com a vida bem ajustada diante do Senhor. Hoje não. Nós podemos todos os dias, toda hora, ir na presença do Senhor, porque o santuário foi aberto para nós. Então foi isso que Jesus, isso é uma nova dimensão, é um novo caminho, eles não compreenderam isso, porque antes só tinha a construção, eles só podiam ficar lá fora, mas Jesus está dizendo, olha, destruam o templo, ele está se referindo a ele, vão me matar, mas em 3 dias eu vou ressuscitar, e eu vou dar acesso, e vocês vão poder falar com o Pai, e o Pai vai se manifestar na vida de vocês. Amém? Renovar o ambiente. A última etapa que eu quero destacar aqui é caminhe por um processo permanente de crescimento. Não permita voltar atrás. Até porque Hebreus capítulo 10 diz que o Senhor não tem prazer naqueles que voltam atrás. Tem muita gente que volta atrás, não tem? Muita gente que retrocede. Então, no processo de renovação, permaneça no crescimento. João 2, versículo de número 25, diz assim, João 2, 25, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das coisas, porque ele mesmo sabia que era a natureza humana. Jesus sabia muito bem da impulsividade do ser humano, E Jesus sabia que às vezes as pessoas elas passam por mudanças muito drásticas, E às vezes elas tendem também a esquecer as coisas. Tem pessoas que elas esquecem com facilidade as coisas. Os anos passam, elas esquecem aquelas coisas, Então, e mesmo essas pessoas às vezes impressionadas com milagres, mas às vezes tem pessoas que elas vivem milagres um atrás do outro. Mas quando se instala aquele momento de dificuldade, quando vem aquele problema, a pessoa desanima. A pessoa esquece que ontem Deus curou, que Deus fez, Deus abençoou, Deus salvou, Deus libertou, Deus mandou dinheiro, acordou precisando de uma cura e orou, a cura veio. Estava numa viagem e orou, Deus deu um livramento. Estava precisando de dinheiro para pagar uma conta e o dinheiro apareceu do nada na conta, alguém ofertou, mas às vezes a pessoa na hora do problema ela desanima. Ela esquece de tudo aquilo que ela fez, de tudo aquilo que Deus fez na vida dela. Jesus sabe da natureza do ser humano. Então, as mudanças, elas têm que ser constantes. Para que a gente possa estar na dependência de Deus, é um crescimento constante. Eu não posso parar. Eu não posso retroceder. Eu não posso voltar atrás. Se você não conseguir ir voando, vai andando. Se está difícil ir andando, vai rastejando. Se está difícil rastejar, vai rolando. Mas vai. Não para. Prossiga. Rompa, aproveite os processos de Deus em sua vida e dê um ponto de partida para as renovações.
Dê um ponto de partida, a partir de hoje eu vou fazer. Até agora eu não fiz. Até agora eu não li a Bíblia, até agora eu não orei, até agora eu não jejuei da maneira que deveria, até agora eu não evangelizei do jeito que tem que ser que evangelizar, até agora eu não fui generoso, eu não fui fiel do jeito que eu deveria ser, mas dá um ponto de partida agora. Cresça, né? Tenha um crescimento, renove o ambiente, dê um ponto de partida, comece aos poucos, né? Lembre-se, tudo tem o seu tempo e a hora certa. Comece, né? A fonte da renovação diária está em Jesus. Só Jesus renova a nossa vida diariamente, irmãos. Não há instituição que renova, né? A força do pensamento positivo não renova. É Jesus que há uma renovação. Tudo tem o seu tempo determinado. Nós não lemos lá em Eclesiastes 3:6. Tudo tem o seu tempo. Então comece, chegou o seu tempo, né? Chegou o seu tempo de mudar, chegou o seu tempo de mudar o ambiente em todas as áreas da sua vida, né? Chegou o tempo de mudar. A gente não pode, a gente tem uma tendência a acostumar com as coisas, a acostumar com o ambiente, a acostumar com as situações, a acostumar com aquilo ali, é as zonas de conforto que a gente cria ao redor de nós mesmos, e nós vamos vivendo assim, né? Mude o seu ambiente, mude a sua vida, né? Mude o local, mude o seu coração, renove e não pare e avance em o nome do Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que faz uma renovação diária nas nossas vidas. Mas para isso a gente precisa ter um relacionamento com Jesus. Amém? Se coloque de pé e abra a sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 2. Eu quero ler esse texto, esses versículos, antes da gente ter um tempo de oração, né? De orarmos ao Senhor, de cantarmos ao Senhor. Malaquias, volte aí algumas páginas aí, o último livro do Velho Testamento, né? O irmão Neto leu alguns versículos aqui na hora da prosperidade, mas Malaquias capítulo 3, versículo de número 2, vai nos falar que Jesus, Ele viria para mudar o ambiente. Jesus viria para purificar o ambiente, para mudar as nossas vidas. Diz assim o texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 2. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Jesus é o que muda o ambiente das nossas vidas, irmãos. Jesus é o fogo refinador. Jesus é que muda, né? Porque a palavra do Senhor aqui é uma palavra atemporal. Não há tempo para... Em todo o tempo Jesus quer mudar as nossas vidas, quer transformar as nossas vidas. É como diz o texto, Ele é como o sabão do lavandeiro, né? Que vai fazer com que a roupa suja se torne branca novamente. Ele é como o fogo na mão do ourives, que pega o ouro cheio de impureza, cheio de sujeira, e transforma em joias maravilhosas. Nós somos a joia do Senhor. Você é a joia de Deus. E Ele quer continuar mudando e transformando a sua vida, transformando os seus ambientes, transformando a sua casa, transformando a sua família. Mas tudo isso só é possível por causa dEle. Por causa dEle. Abra o seu coração e deseje uma renovação do ambiente, né? Às vezes, com uma palavra dessa, a gente se sente impulsionado para mudar alguma coisa em casa. Talvez algumas mulheres, quando chegar em casa, vai querer mudar o guarda-roupa de lugar, a cama do lugar, né, o fogão do lugar. Às vezes estava faltando um negocinho de nada, você enfiar aqui o pé naquela geladeira e mandar ela embora e comprar outra. Mas isso é apenas uma figuração
de ambientes que também a gente precisa mudar. Não estou dizendo que você tem que endividar, mas se a geladeira estiver amarrada lá com a borracha, você tem que dar um jeito de comprar uma nova. Se a porta do guarda-roupa lá está presa por um elástico, você tem que dar um jeito de mudar. Mas nós estamos dizendo também de nossas vidas pessoal, familiar, espiritual, profissional. É preciso dar uma mudança, irmãos, é preciso renovar. Não se conforme com o que você tem, seja sempre agradecido, mas mude o ambiente, queira coisas novas, dar um passo novo, aprender algo novo, né? Ter mais conhecimento. Amém? Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, né? Aí feche a sua Bíblia e comece a falar com Deus. E você vai começar pedindo ao Senhor: Espírito Santo, me mostre o que eu preciso renovar na minha vida. Qual o ambiente que eu preciso renovar? E às vezes, irmãos, há ambiente físico que precisa ser renovado. Às vezes tem presente que você recebeu, que está lá no seu guarda-roupa, que está na estante da sua casa, que não é para estar lá, que Deus não aprova, Deus não agrada. Mas ore ao Espírito Santo e diga: Senhor, me mostre, eu quero renovar o ambiente. Eu quero renovar o ambiente da minha alma. A minha alma está cansada, a minha alma está parada, a minha alma está desestimulada. Eu quero renovar, Senhor, a minha vida espiritual. Eu quero sair desse comodismo, Senhor. Eu quero fazer algo novo. Eu quero tomar atitudes diferentes. Eu quero ter comportamentos diferentes a partir de agora. Peça ao Espírito Santo de Deus. Ore agora ao Espírito Santo enquanto nós estamos sendo ministrados. Peça ao Espírito Santo: Senhor, me direcione. Senhor, me visite. Senhor, fale comigo. Não deixe essa oportunidade passar, meu querido, minha querida. Ore ao Senhor agora. Ore ao Senhor pedindo: Espírito Santo, me mostre. Espírito Santo, me fala. Vem sobre mim, Senhor, me ajude. Eu quero renovar os ambientes, Senhor. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Aleluias. Fale com Deus. Tenha misericórdia, Senhor Deus. Clame ao Espírito Santo de Deus. Peça que Ele venha te visitar. Peça que Ele venha te visitar. Oh, Deus da glória, Tu és poderoso, Senhor dos exércitos. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, Deus. Venha, Espírito Santo. Venha, Senhor. Oh, Ramalaba, Shurikanda, Rabalabashi. Halaba, Surikanda, Labashi. Oh, Rikanda, Laba, Surikanda, Labashi, Rikanda, Labashi. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor da glória. Oh, Espírito de Deus. Aleluias, aleluias. Oh, Deus. Eu quero viver algo novo. Esse é tempo de viver algo novo. Esse é tempo de experimentar algo novo. Faz meu coração arder de novo. Peço ao Senhor que te ajude, que arda o seu coração. Oh, Deus. Aleluia. Oh, cheio, barabalaba, cheio. Aleluia. Eu quero viver. Diga para o Senhor que você precisa de algo novo. Que você precisa mudar o ambiente. Faz meu coração em nome de Jesus. Oh, aleluias, aleluias. Sendo sobre mim um novo amanhecer. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Senhor da glória. Oh, Deus poderoso, Senhor. Queremos viver algo novo. Novo tempo com o Senhor dos exércitos. Fale com Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Oh, xalabalaba, suricanda, alabaxê. Alaba, suricanda, alaba, suricanda, araxê. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Senhor dos exércitos. Tu és poderoso, Senhor dos exércitos. Em nome de Jesus, meu Pai amado. Nós queremos viver algo novo nesses dias, Senhor querido.
Nós não estamos, ó Deus, conformados com o que estamos vivendo, Senhor. Queremos mudar o ambiente, ó Deus, da nossa vida, o ambiente de tudo que há em nós, meu Pai. Nós queremos nos relacionar com o Senhor, nós queremos experimentar do Senhor, nós queremos o milagre, o sobrenatural. Nós estamos debaixo de uma palavra, de um decreto profético de sobrenatural. Nós queremos, meu Pai, que vidas sejam impactadas através do nosso comportamento. Nós queremos que vidas sejam alcançadas. Nós queremos, ó Pai, mudar o local, o ambiente onde nós estamos, o lugar, a cidade. Meu Deus, tenha misericórdia, em nome do Senhor dos Exércitos, meu Pai. Venha falar conosco, venha nos impulsionar, venha trazer algo novo, Senhor, uma nova experiência, um novo caminhar, uma nova dimensão na nossa vida, em o nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Diga para o Senhor, diga para Deus que você quer viver algo novo. Oh, aleluia! Peça ao Senhor que o seu coração possa arder em chamas, que o seu coração possa ser cheio. Oh, cheio, barabalabasho. Traga, Espírito Santo, Deus, queremos viver algo novo. Oh, Deus, traga algo novo para a tua igreja, algo novo, Deus, sobre as nossas vidas, meu Pai. Tu és maravilhoso, Senhor Deus. De novo, Senhor dos Exércitos, queremos arder de novo, Senhor Deus. Oh, Deus da glória. Oh, aleluia. Traga, Deus, traga algo novo, Espírito Santo. Renova, Deus, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Deus, traga a tua bênção sobre nós, meu Pai. Derrama a tua graça, Senhor, em nome do Senhor dos Exércitos, meu Pai. Você pode dar a mão para a pessoa que está do seu lado. Se você estiver sozinho, encoste perto de uma pessoa. E nós vamos cantar novamente esse cântico, e você vai profetizar sobre esse irmão, sobre essa irmã. Que Deus vai trazer algo novo na vida dele, que Deus vai trazer algo novo na vida dela. Em nome de Jesus, em nome do Senhor. Eu quero viver algo novo. Declare para o Senhor. Oh, Deus, faz meu coração. Peça ao Senhor que toque no seu coração de forma poderosa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ei, que o Senhor arranque todo medo, todo comodismo. Em nome de Jesus. Que o Senhor tire toda ansiedade. Que o Senhor tire toda incredulidade. Oh, que o Senhor arranque todo desânimo. Em nome de Jesus, meu Pai. Derrame a tua bênção, Senhor. Oh, Deus. Oh, aleluia. Oh, Deus. Queremos viver algo novo, Deus. Em nome de Jesus, toque no coração desses irmãos. Toque no coração dos que estão nos assistindo, meu Pai. Alcode o coração de cada pessoa nessa noite, Deus. Abençoe-nos, meu Pai. Em nome do Senhor dos Exércitos, meu Pai. Oh, Deus poderoso, alcance, Senhor Deus. Tire todo medo, tire toda ansiedade. Traga o novo mover do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, faça a tua obra, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Nome do Senhor dos Exércitos. Renove o coração do teu filho, da tua filha nessa noite, Pai. Nome de Jesus. Nome do Senhor, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Vem incendiar nossos corações, Senhor. Vem incendiar nossos corações, Senhor. Oh, xalabalaba, xuricandalaba. Halama, suricandalaba. Halaba, xuricandalaba, sericandalaba. Oh, rebalabalaba. Peço, Espírito Santo, toque. Fogo purificador, purifique nossas vidas, meu Pai.
Incendeia nossos corações, incendeia nossas vidas, Espírito de Deus. Incendeia, Deus, incendeia, Deus. Todos que estão nos assistindo, Deus. Incendeia esse homem, essa mulher, essa criança, esse jovem, esse adolescente. Incendeia, Senhor Deus querido, essa pessoa, meu Pai, essa casa, família, essa igreja. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Em nome do Senhor dos Exércitos, meu Pai. Oh, Deus da glória. Em nome do Senhor dos Exércitos, meu Pai. Tenha misericórdia, Deus. Tenha misericórdia, meu Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus. Traga, Senhor, novas experiências, Espírito Santo de Deus. Traga novas experiências, meu Pai. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Deus da glória. Verdade, Senhor dos Exércitos. Deus poderoso, Deus da glória. Espero o teu milagre, Deus. Deus sobrenatural, em nome de Jesus.